Eu acredito que a maior parte dos leitores de quadrinhos começam pelo universo de quadrinhos de super-heróis. Porém, à medida que vamos lendo mais e mais quadrinhos, a gente vai descobrindo que existem os artistas. Existe quem escreve e, principalmente, que é o que fica primeiro na nossa frente, é quem desenha. Com o tempo que você vai lendo quadrinhos, você começa a ter seus artistas favoritos. Eu vou conversar um pouco com você a respeito dessa questão, desses debates sobre artes de quadrinhos, com um plot twist que vai acontecer ao longo desse programa. Então acompanha inteirinho, que você vai curtir muito. Quando eu comecei a ler quadrinhos, me falaram do Jack Kirby. E aí eu fui atrás dos quadrinhos do Jack Kirby, né, pra descobrir porque que ele é o rei dos quadrinhos. Nossa, é gênio, revolucionário e tal. E, cara, quando eu comecei a ler quadrinhos do Jack Kirby, eu não entendi nada. Eu falei, por que esse cara é considerado um gênio? Ele desenha muito feio. O Kirby tem um dos traços, quando se refere a mulheres, né, as personagens femininas dele, são muito feias, cara. Ele desenha sempre elas com cara de pastel. Sem falar das poses exageradas, dos dedos quadrados. Cara, esse cara é o maior artista dos quadrinhos, é o gênio dos quadrinhos. Não concordava com aquilo. Só que com o tempo eu fui lendo coisas, eu fui estudando, fui lendo outros trabalhos do Kirby, e aí eu fui entendendo por que ele é considerado o rei. E olha só, hoje ele tá no meu top 5 artistas de todos os tempos, cara. Ele é importantíssimo. Os quadrinhos de super-heróis só são o que são por causa do Kirby. Porque ele conseguiu imprimir uma dinâmica nos quadrinhos, né? Uma força, uma ação tão pesada, tão bruta, numa história que, cara, é produzida em papel e tinta, que é tudo estático. Ele conseguiu dar uma dinâmica para essa narrativa que, cara, perpassou gerações. Até hoje as pessoas consultam os trabalhos do Kirby pra ver como que ele desenhava as dinâmicas, as cenas, a movimentação. Dá uma olhada, por exemplo, na primeira capa do Capitão América, né? Você vê que o Capitão América tá socando o bigode, enquanto tem uma bala batendo no escudo, tem uns caras chegando lá no fundo e tal, e o Buck tá na frente apresentando pra você quase como se fosse um circo, uma coisa desse tipo. O que é muito louco nessa cena é que tudo tá acontecendo ao mesmo tempo ali, e ao mesmo tempo tem esse clima galhofa, que é muito particular, é muito próprio dos quadrinhos. Talvez uma pessoa que tá começando a ler quadrinhos olhe a arte do Kirby e fala, cara, por que esse cara é o grande artista? Porque a arte dele ela não chama atenção assim logo de cara. Pelo menos para a maior parte das pessoas. Acho que ela não causa um impacto. Você precisa de algum contexto, você precisa estudar um pouco mais, ler um pouco mais, pra você entender por que ele é grandioso e tal, né? Ele fica... É estranho, assim, a primeira vez que você tem contato com o Kirby. Agora, existem outros artistas que quando você bate o olho na primeira vez, você imediatamente já se apaixona pelo trabalho do cara. E mais do que isso, você imediatamente passa a identificá-lo em outros trabalhos. Você vê uma arte dele, você sabe que é desse cara. E um desses caras que produz uma arte que impacta logo na primeira visão, com certeza é o Milo Manara. Ele é um cara idolatrado no meio dos quadrinhos, todo mundo sabe que é o Manara, todo mundo conhece o Manara, mas ele é injustiçado. É curioso isso, né? Você falar que alguém que é tão admirado e respeitado é injustiçado. Quem conhece os trabalhos dele acaba lembrando assim, o Manara, aquele que desenha as mulheres nuas. E o que eu quero conversar com você nesse programa é justamente como que o Manara vai muito além dessa coisa de simplesmente desenhar quadrinhos eróticos. A coisa vai além. Você percebe isso quando você lê os quadrinhos, mas talvez não fique tão nítido. Então eu quero nesse programa aqui destrinchar um pouco isso, utilizando um trabalho que nesse momento está em pré-venda, está sendo lançado pela editora Comic Zone, que é o Perfume do Invisível. Eu já li esse trabalho e eu quero explicar pra você por que você deveria ler esse quadrinho. Sim, eu já tô de cara recomendando, obviamente se você tiver mais de 18 anos, né? Mas eu quero trazer pra você aqui algumas referências interessantes que você encontra nesse trabalho, que vai fazer com que você perceba que ele é um artista, cara, dos melhores. No quadrinho a gente vai ver a história de um professor que inventou uma pomada que por acaso tem cheiro de caramelo, e quando ele usa essa pomada, ele fica invisível. Ele tem uma paixão platônica por uma atriz de teatro chamada Beatriz, e ele utiliza essa pomada com a intenção de ficar próximo a ela. Ele é uma criatura até bastante introvertida, assim, né? Passou a vida inteira fazendo uma série de experimentações para conseguir desenvolver essa pomada, mas agora que ele desenvolveu, ele tem, né, essa oportunidade de estar próximo a ela. Ele sabe o hotel em que ela está, né, vai ter uma apresentação, então ele vai ali pro quarto do hotel esperando que ela apareça, tá? Só que você não vê isso, ele tá invisível, né, o Milo Manara deixa ele desaparece também pra você no quadrinho. Só que na trupe da Beatriz tem uma moça chamada Mel, que acidentalmente acaba entrando no quarto e trombando com o professor. Ela consegue perceber a presença dele inicialmente através do cheiro. A pomada emana um cheiro de caramelo e tal, e ela acaba descobrindo que tem alguém ali no quarto. Aí tem aquele momento de desespero, aquele momento de, cara, não, eu tô sonhando, não é possível que isso está acontecendo. O professor trata de acalmar a Mel, e, né, ele é muito educado e tal, e aí ele explica toda a situação para ela. Ela continua achando aquilo tudo absurdo,
Mas aos poucos, aquilo que era medo e talvez até um pouco de raiva e vergonha, aos poucos vai se transformando em curiosidade. E aí eles vão passar por uma jornada ali de várias situações engraçadíssimas, cheia de confusão, porque ela, em determinado momento, tenta revelar para as pessoas que tem um homem invisível ali. Claro, ninguém acredita nela, e ela tenta provar, e ela passa por maluca. E no meio de tudo isso, Manara vai distribuindo belíssimas cenas eróticas. O Encadernado tem uma segunda história, também com o mesmo professor, mas agora com uma outra personagem, já não é mais a Mel, e essa história é um pouco diferente da primeira, mas tem também esse lance com a pomada, né? Ela descobre que ele tem essa pomada, então ela tenta chantageá-lo para utilizar, ela tem a intenção de utilizar essa pomada para ir roubar banco, roubar joalheria, ela quer ficar milionária e coisa e tal. E aí no primeiro momento o professor não quer revelar, ela coloca ele numa situação muito complicada, ele tem que desaparecer, então ela descobre, né, ela comprova que ele realmente tem a pomada, mas aí ele prega uma peça nela, e aí ela vai pro meio da rua, achando que tá com a pomada, mas não tá com a pomada. Ela pensa que tá invisível, mas não tá invisível, e por aí vai. O roteiro, ele é muito bom dentro daquilo que ele se propõe, e eu já vou te dizer o que ele está propondo, tá? Mas ele claramente tem uma série de bases. Ele está estruturado, ele está em cima de vários pilares da cultura antiga, clássica e por aí vai. Por exemplo, quando a gente olha alguns quadros que estão nesse trabalho do Milo Manara, você percebe algumas poses assim da moça, né? Quando ela vai falar, uma pose um tanto quanto exagerada, que isso remete, claro, a esculturas, a arte tanto da cultura greco-romana, como também da arte renascentista, de quem o Milo Manara é muito apreciador. Ele já fez outros trabalhos assim da grande tradição artística italiana, do Renascimento, de outros períodos também. Uma outra coisa que mostra a habilidade artística do Milo Manara, e isso aí todo mundo que já leu o trabalho dele sabe, é a absurda composição de páginas dele. Qualquer trabalho do Milo Manara que você pega, você olha aquele quadro, dá vontade de você realmente ampliar aquilo, fazer um quadro, porque ele tem um senso muito forte dessa questão da perspectiva, da composição das páginas, da luz, do modo como ela incide, né, do que está no fundo da cena. Ele sempre faz isso num nível de maestria impressionante. Uma pessoa que nunca leu quadrinhos, se ela olhar um trabalho do Milo Manara, se ela pegar o Perfume do Invisível e começar a ler, ela vai perceber, fala, cara, esse cara desenha muito, isso aqui é lindo. Agora tem uma outra coisa que é impressionante nesse trabalho, até em relação a outras coisas que eu já vi do Manara, é que é o poder da sugestão. Porque tem várias cenas que você sabe o que está acontecendo, mas que você não está vendo exatamente o que está acontecendo. Obviamente porque trata-se de um homem invisível. Então tem coisas acontecendo na cena que ele consegue sugerir com poucos detalhes, com poucos traços, ele sugere o movimento do que está rolando ali. Para pra pensar um pouco, você pegar uma arte estática, né? E você tem ali duas pessoas que estão tendo um encontro físico. E você consegue perceber esse encontro físico mesmo quando você não está vendo uma dessas pessoas. Agora, em relação ao roteiro, fica claro para mim que o Milo Manara ele foi muito influenciado pelo trabalho do Boccaccio no Decamerão. Foi um escritor dos tempos medievais na Itália e que lá no livro dele, o grande livro Decamerão, vai contar a história de uma galerinha jovem e tal que está fugindo da peste negra, está devastando, matando um monte de gente, eles vão se refugiar. E eles começam a conversar, e cada dia tem uma rotatividade ali de histórias que são contadas com o intuito de entreter aquelas pessoas. E tem algumas histórias que são bastante trágicas, tem algumas histórias que são tristes, mas boa parte das histórias, as histórias mais lembradas do Decamerão, são histórias que têm uma mistura de humor, um pingo de perversidade, às vezes bastante perversidade, e erotismo. Isso consegue construir uma coisa muito interessante porque mexe com as nossas emoções por diversos sentidos. Quer dizer, ali na mesma história tem o perigo, tem o horror, mas tudo aquilo está embelezado pelo momento erótico, embelezado não só no sentido da beleza da relação mesmo, mas também pelo aspecto cômico pelo qual muitas vezes esse erotismo aparece. É altamente erótico e é altamente engraçado ao mesmo tempo. Obviamente a influência do Manara não para por aí. Ele pegou lá o livro do Homem Invisível e construiu uma trama que ele próprio diz que vai, né, na contramão daquilo que está na obra lá do Giffen, que foi escrita pelo J. Wells, que
tem o personagem Giffen, que ele é frustrado, ele tá amaldiçoado pela invisibilidade, enquanto o Manara fala, cara, invisibilidade é sensacional. Já pensou se a gente pudesse ser invisível? E aí ele constrói essa coisa de um homem, né, que já tá assim, numa parte mais madura da vida e que nunca teve muitos contatos. Então ele é um homem de muitas frustrações, mas ele conseguiu uma coisa na vida, ele conseguiu se tornar invisível. E isso vai, logicamente, mudar a vida dele toda. Essa questão erótica, junto com a questão cômica, aparece de diversas formas. A questão cômica, até pela bobajada inocente, pueril, de alguém que consegue inventar alguma pomada para se tornar invisível. E o picante aqui, veja bem, não é pelas cenas, que sim, existem as cenas no quadrinho, mas não é por isso, é pela sugestão. Um outro elemento interessante que também fala sobre sugestão é o fato de que na primeira história é tratado com bastante ênfase o fato de que o professor, por conta da pomada que ele utiliza, cheira a caramelo. A moça que vai coprotagonizar a história com ele chama-se Mel. Caramelo e mel são duas coisas de odor forte e com sabor muito bom, doce. Então ele tá, através disso, mexendo com os nossos sentidos, mesmo que a gente não esteja sentindo nenhum tipo de cheiro nem gosto. Ele força esses elementos do olfativo e do gustativo, inclusive, repito, no próprio nome da moça, ela chama Mel. E ele faz ela loira, então a gente associa a questão da cor também. Aliás, o professor, poucos momentos que ele aparece, ele também tem uma cor meio caramelizada. Tá, e qual é o grande objetivo do Milo Manara com tudo isso, né? Com essa conjunção de ficção científica, fantasia adolescente, decamerão e tudo mais? Obviamente que é divertir. Não tem outra palavra para descrever esse quadrinho, ele é delicioso. E que desprende, assim, ó, desparafusa a racionalidade. No mundo em que vivemos, nós temos uma série de barreiras, mas a imaginação tá aí para fazer o quê? Para nos proporcionar justamente um escape disso. Muitas pessoas dizem que a arte quadrinística é uma arte escapista. Eu confesso que antigamente, quando eu via isso, até me ofendia. Hoje em dia não, eu aceito e aceito de bom grado. A gente quer sair dessa dureza da realidade, da racionalidade. Então a arte, não só os quadrinhos, mas no caso nosso aqui, os quadrinhos, em especial esse quadrinho do Milo Manara, o Perfume do Invisível. Olha o título do quadrinho, Perfume do Invisível. Desparafusa a racionalidade, solta, deixa rolar. Mas também não é um deixa rolar com uma história que é tão mal construída, ou com desenhos que têm o objetivo apelativo de chocar. Não é isso que o Manara faz. Ele é muito mais refinado, ele é muito mais profundo, ele é muito mais sutil, inclusive. Sutil, acredite você ou não. Ele consegue mexer com a sua imaginação, com os seus sentidos, de modo a relaxar você. Você de fato relaxa lendo o quadrinho. Por quê? Porque você começa a deixar-se ser embalado por essa aventura maluca, despropositada, deliciosa. Esse é um dos quadrinhos mais divertidos que você vai ler esse ano. Eu garanto pra você, você vai ler isso, você vai falar, cara, que delícia ler Milo Manara, cara. E não por ser um quadrinho erótico, mas por ser um quadrinho do Milo Manara. Justamente porque ele faz aquilo que, no fundo, eu e você procuramos em qualquer história em quadrinho. Mexer com a imaginação. Então eu recomendo imensamente que você leia O Perfume do Invisível, quadrinho maravilhoso, tá? Uma delícia de ler. Link tá na descrição e eu vou deixar também fixado no topo dos comentários. A gente se vê em breve em mais um programa do canal BBHQs. Beijo na amiga do seu coração. Tchau, tchau.